Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estar aqui, poder cultuar a Deus e ver como Deus é tão lindo, maravilhoso, poderoso e que faz o extraordinário. Eu estive ministrando aqui, ainda estava em construção, vocês estavam no outro espaço, lá atrás, e hoje estarem nesse espaço tão grande, tão bonito, aconchegante, uma igreja realmente maravilhosa, muito, está lindo demais tudo isso aqui. Louvo muito a Deus. Sei que não foi fácil chegar até aqui, sei como difícil foi, e pude acompanhar, e na verdade cheguei a vir aqui orar com pastores, ainda não tinha, nem as paredes tinham levantado, acho que tinha uma laje aqui, e viemos orar e andamos por todo esse espaço, orando e profetizando, um grupo de pastores, e poder pregar aqui hoje, me alegra bastante o coração, de ver que Deus é fiel com o seu povo, com a visão que Ele dá. Ele é quem dá a visão e dá a provisão. Então o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Então Deus deu visão ao pastor, à liderança da igreja, e também deu provisão para vocês chegarem até aqui. E tem muito mais de Deus, para este lugar, para este povo. Vocês vão avançar muito ainda, porque Campinas precisa sim de uma igreja, de igrejas relevantes, de liderança realmente relevantes, que amam o Senhor, que são comprometidas com o reino, com a obra de Deus, e Deus tem achado graça em vocês, nesta igreja. Louvo a Deus por tudo, e graças a Deus que vocês têm um pastor, uma liderança muito abençoada, muito querida. A linguagem entre muitos pastores se eu não fosse pastor, eu congregaria com Kelso. Se eu não tivesse uma igreja para congregar, para pastorear, eu estaria congregando com Kelso, porque quer congregar debaixo de uma liderança idônea, comprometida, apaixonada por Jesus, é o pastor Kelso. Já ouvi isso de alguns pastores, alguns já falaram isso para ele: rapaz, se eu não tivesse igreja, eu estaria lá com você, porque o Kelso de fato é uma bênção, é um amor de pena. É chover no molhado eu falar isso, eu sei, vocês que estão aqui, que está há mais tempo aí com o pastor Kelso, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, uma alegria poder estar com vocês aqui hoje, poder pregar a palavra e ver a realização de um sonho, porque eu sei que isso aqui é sonho que Deus colocou no coração. E, repito, é só o começo, não se acomodem, já estamos tranquilos, conseguimos construir, as cadeiras estão boas, confortáveis, um louvor maravilhoso, está tudo muito bom. Agora é só cultuar, é só ir aos cultos e pronto, está maravilhoso. Não foi para isso. Deus não permitiu que vocês tivessem tudo isso só para virem cultuar e pronto. Tem muito a ser feito, muito mesmo a ser feito. Tem muita gente, muitas pessoas indo para o inferno. São muitas pessoas que estão nesse momento pedindo por socorro e que não estão sendo ouvidas. Aí é onde a igreja precisa entender: não podemos nos acomodar. Esse propósito de oração, o pastor acabou de apresentar aqui: ore por pessoas, mas convide pessoas, vá ao encontro de outras pessoas, ore por elas, marque um café, chame para bater um papo, faça uma visita, manda um WhatsApp, mas convide pessoas. Às vezes é só isso que ela está precisando de um convite, precisando de alguém que diga: vamos para a igreja comigo, vamos ouvir a palavra. Às vezes é só isso que ela está precisando, e Deus vai usar você. A igreja está nesse propósito durante esse mês, falando sobre oração, e quando o pastor
Kelso me incumbiu de pregar esta mensagem, de pregar nesse dia de hoje. Falou que este era o assunto específico, oração como estilo de vida. Eu me alegrei porque é algo que eu gosto de falar, que é sobre oração. Isso é muito, muito importante. A igreja permanecer em oração, buscando a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16. Faremos a leitura a partir do versículo de número 6, de Atos 16. Atos 16, versículo 6. E é um desafio agora que me lembrei, porque eu dei essa matéria para os irmãos sobre homilética. E com certeza eles estão me avaliando, com certeza eles estão anotando, porque uma coisa você dá aula, você ensina, e depois você é cobrado por aquilo que você ensina. Então eu dei aula para eles sobre homilética, que é a arte da pregação. Então os alunos ali estarão com certeza anotando e observando, ele errou nisso aqui e tal. Naturalmente isso acontece quando você faz homilética. Atos capítulo 16, mas esqueçam tudo que eu ensinei para vocês de homilética, tá bom? Presta atenção na palavra, deixa Deus falar ao coração de vocês, e simplesmente isso. Atos 16, versículo 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bítinia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu estou lendo na versão NVI. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Verso de número 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Filipos da Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que lhe haviam reunidos ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Verso 16 ainda. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Até aqui.
Irmãos, oração como estilo de vida, essa é uma palavra que soa no nosso coração, baseado nesse texto bíblico. E observamos no texto Paulo, figura de Paulo, na sua segunda viagem missionária. Paulo está se movendo, e aqui não é um movimento simplesmente geográfico, ele está sendo conduzido espiritualmente, porque uma coisa é se mover geograficamente, tendo um destino, sabendo o que fazer, para onde fazer. Outra coisa é se mover espiritualmente. Então a ação de Paulo, o movimento de Paulo era dirigido, coordenado pelo Espírito Santo. E o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, ele vai falar especificamente sobre a oração. Percebemos aqui que o texto nos mostra, não é força, Paulo não está agindo por força, Paulo não está agindo por estratégia simples, humana, mas Paulo está se movendo em oração, sustentado pelo Espírito Santo. E aqui percebemos que o que nos mantém de pé, o alicerce de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, o alicerce do cristão é de fato a oração. E nos dias em que estamos, vivemos e percebemos, na verdade, muitas pessoas buscando resultados, mas sem altar. E não adianta querer resultados se não tiver vida no altar, ou seja, vida de oração. Queremos que Deus nos dirija, queremos uma direção do Senhor, mas não queremos orar. O que estamos percebendo nos últimos dias é justamente isso: pessoas querendo que Deus fale, que Deus faça, mas as mesmas não buscam a Deus em oração para ter esta direção. E quantas pessoas ainda assim estão buscando vitórias em Deus, pedindo ao Senhor que lhe dê vitória, mas não aprenderam ainda sobre dependência de Deus, depender exclusivamente do Senhor. E só há uma forma de vivermos nessa dependência, só há uma forma de buscarmos esta direção de Deus, de sermos dirigidos completamente pelo Senhor, de ter vitória em Deus, é justamente orando, é buscando a Deus, é tendo a oração como um estilo de vida. O mesmo apóstolo Paulo, já escrevendo a carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso de número 17, é um texto tão pequeno e tão prático e verdadeiro, que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses: orai sem cessar. Orai sem cessar. Esta é uma verdade, como eu disse, um texto tão pequeno, mas tão profundo ao mesmo tempo, que nós precisamos viver diariamente, ter isso no nosso coração. Eu preciso orar constantemente, eu preciso ter a oração como um estilo de vida, porque a oração, ela não pode ser, não deve ser uma parte da vida cristã. É algo que o cristão ele simplesmente pratica, deve ser algo vivido, tem que ser um estilo de vida. Você percebe alguém que ora, você consegue identificar alguém que vive como a oração, como um estilo de vida. A linguagem é diferente, o comportamento é diferente, as expressões dessa pessoa é diferente, porque ela tem a oração como um estilo de vida. E
esse texto especificamente que nós lemos aqui, na verdade todo o capítulo, vamos perceber Paulo, Silas, os homens que estavam andando com Paulo nesta viagem, são pessoas que tinham a oração como estilo de vida. Eles estavam procurando lugar para oração, tudo era movido através da oração. Nesse texto nós vamos pelo menos 3 evidências, são tantas outras, mas o tempo não nos cabe e queremos simplesmente compartilhar com vocês 3 evidências claras aqui de uma vida sustentada pela oração. 3 evidências claras aqui sobre uma vida sustentada pela oração. A primeira evidência de uma vida sustentada pela oração é que a oração nos torna sensíveis e obedientes à direção de Deus. Tão simples assim. A oração nos torna sensíveis e obedientes à direção de Deus. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, veja o que diz o versículo de número 6, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Perceba a sensibilidade destes homens, perceba a sensibilidade de alguém que tem a oração como estilo de vida. Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, impedido de ir para um lugar que aparentemente era o lugar que deveria ir. Ele queria fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, mas foi impedido pelo próprio Espírito de Deus. E agora nós estamos falando sobre sensibilidade, mas uma sensibilidade que requer obediência. Porque não basta ter a sensibilidade de ouvir, eu preciso ter sensibilidade e obedecer aquilo que o Senhor está me conduzindo, aquilo que o Senhor está me direcionando. E o texto nos mostra que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Agora veja o versículo de número 9, diz assim: durante a noite Paulo teve uma visão. Verso 9, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Perceba a vida de oração. Quem busca a Deus, quem tem oração como estilo de vida, torna-se alguém sensível à voz de Deus, sensível ao sobrenatural, sensível às ações do Espírito Santo. E muitas vezes, nesta sensibilidade, você vai ser dirigido pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, a agir de forma que na nossa compreensão humana é loucura, na nossa compreensão humana não deveria fazer. Mas perceba o seguinte: foi estabelecido aqui que deveríamos orar, que como igreja você deve orar, deve buscar a Deus, e Deus vai colocar alguém no teu coração para falar com alguém, e de repente alguém que você já chamou para vir na igreja 300.000 vezes, e essa pessoa disse não, e quem sabe a pessoa foi alguém ignorante com você, lhe desprezou quando você convidou, ou tentou falar de Jesus para ela. Mas sabe o que vai acontecer? Pode ser, que nesse período de oração, de você buscar a Deus, de você falar com o Senhor diga: vá até tal pessoa. Isso é loucura, porque essa pessoa, ela não ouve, essa pessoa é ignorante. Mas aí é que está, quando nós oramos, nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, e essa voz vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus, a uma direção divina, uma direção celestial. E essa direção muitas vezes é incompreensível. Essa direção de Deus muitas vezes vai além daquilo que nós imaginamos. Eu estou dando um exemplo claro aqui, simples na verdade, mas pode ser tantas outras ações. Deus, durante o tempo de oração, ter uma vida de oração, nesta sensibilidade, pode conduzir você a fazer alguma coisa que em outro momento você achava absurdo fazer. Não é possível. Mas quando a gente está em oração, quando a gente tem uma vida diária, uma vida constante de oração, nós começamos a viver nesta sensibilidade. O Espírito Santo vai direcionando, e você
tem algo a fazer: obedecer ou desobedecer. E a pergunta é: o que você vai fazer? Porque se você orar, vai ficar sensível. E se você ficar sensível, você precisa obedecer. Então já entenda isso. Se você for orar, olha só, se você realmente colocar a oração como prática de vida, como estilo de vida, Deus vai falar com você. Deus vai te dar uma direção. E quando isso acontecer, você tem uma escolha: obedecer ou desobedecer. Mas aqui já vai um conselho: obedeça. Amém? Obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Então, se você orar, Deus vai falar. E quando Deus falar, você precisa obedecer à voz do Senhor. É porque é orando que você começa a ter da parte de Deus a sensibilidade espiritual. E começamos então a discernir qual é a vontade de Deus. Quantas pessoas aqui já de repente passaram alguns dias, meu Deus, e falando pelas paredes, falando como: eu estou indeciso, eu não sei o que fazer, eu tenho que tomar uma decisão, não sei o que fazer, mas isso é confuso demais, e fala, e de repente esquece do mais importante: eu preciso orar. Eu preciso colocar esta confusão que está na minha mente aqui, apresentar diante de Deus, esta decisão a ser tomada, colocar diante do Senhor. Aí a pessoa vai orar, e de repente, quando ela começa a buscar, como ela começa a orar, ela percebe o seguinte: é tão simples, vou fazer desse jeito. E você sai do lugar de oração com uma resposta, com uma decisão que até então era tão confuso, tão complexo, e por causa da oração, por causa do tempo de oração, você saiu dali com uma decisão. Porque quando oramos, nós sabemos como decidir, sabemos o que fazer. Por mais louco que seja, complexo que seja, nós precisamos assim fazer. Eu disse inicialmente que o Deus que dá a visão é o Deus da provisão, e eu aproveito para repetir isso, porque orando, buscando a Deus, Deus vai dar visão, direção, e talvez você fique: mas o que Deus está falando ao meu coração é algo muito grande, é algo que está distante de mim. Mas aí é que está: quem falou é quem garante, quem falou é quem vai garantir a provisão, é quem vai sustentar, é quem vai realmente realizar. Aí só cabe a mim, a você, colocar o pé, porque quando você coloca o pé, Deus dá o chão. Quando você coloca o pé, Deus dá o chão. Porque muitas vezes você está orando, está buscando a Deus, Deus está te dando uma direção, e nessa direção você olha e fala: mas a direção é que eu devo colocar o pé nisso, que eu devo realmente agir assim, mas eu tenho medo. Mas se você está falando com o Senhor, se você está buscando a Deus, Deus vai te dar a direção, vai te dar visão, e aí cabe a você a colocar o pé, porque se você colocar o pé, Deus vai dar o chão. Amém? Como eu disse aqui inicialmente também, imagine lá atrás, se fosse fazer os cálculos, olha, para a igreja ficar nesse ponto, tem esse valor, como é que ficaria? Eu tenho certeza que essa conta não bate, não tenho certeza que tudo isso aqui, se lá alguns anos atrás aí fizesse as contas, não, vai colocar uma galeria, vamos colocar as cadeiras, ar-condicionado, vai ter um som top desse, vai ter isso aqui, vamos colocar no papel tudo aqui, colocou no papel, Deus está falando que vai ser nessa direção aqui, mas, gente, não dá, não vamos fazer, porque é muito grande isso aqui, mas, cabe o quê? Colocar o pé, porque quando coloca o pé, Deus dá o chão, Deus dá o chão. Então, meus irmãos, é orando que nós temos direção,
e orando, que nós temos visão de Deus. Mas quando nós temos a visão de Deus, cabe a nós obedecer esta visão, obedecer a direção de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai falar, é que vai nos direcionar, porque quando você ora, se torna alguém sensível à voz do Espírito Santo, e nesta sensibilidade requer de nós obediência à direção de Deus. Então, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Por mais difícil que seja, simplesmente obedeça. Por mais cansado que você esteja, ore. Por mais atarefado que você esteja, ore, busque a Deus. Porque se você, cansado, parar de orar, você vai continuar cansado, se desgastando e sem direção. Agora, cansado você estando ou não, você precisa falar com Deus, buscar a Deus. E aí, no auge do seu cansaço, você buscando, se dedicando à oração, você vai correr, não vai se cansar? É exatamente isso, porque você está em Deus, porque as suas decisões, as suas correrias, é na direção do Espírito Santo. O que nós temos ouvido tanto, a pessoa, estou cansado de tanto fazer, de agir, mas não vejo o resultado, não vejo realmente uma saída, eu estou cansado. Muitas vezes é só orar e buscar uma direção de Deus. O tempo que nós entregamos fazendo o que estamos fazendo secularmente, investindo em tanto tempo em tantas outras coisas, nós precisamos gastar mais tempo, investir mais tempo no lugar da oração, porque é lá que nós vamos descobrir os segredos dos céus, é lá que nós vamos ouvir a voz do Senhor nos dirigindo, nos conduzindo, é lá no lugar da oração que os nossos ouvidos passam a ter sensibilidade, passamos a estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, e aí haverá descanso, porque tem direção. Se tem direção, tem descanso. Estão comigo aqui? Se tem direção, tem descanso. Então, viva a oração como um estilo de vida. Deus é quem nos dirige, e nós simplesmente precisamos buscar a Deus em oração, para que haja essa direção. Paulo é alguém que teve muitas experiências com Deus, mas percebemos que esse era um homem que tinha sua vida em Deus, orando, buscando a Deus. A sensibilidade de Paulo estava totalmente atrelada a uma vida de oração diária. Quando o próprio Jesus, ele vai dizer lá em João capítulo 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se eu perguntar aqui, quem é a ovelha de Jesus? Tem ovelha de Jesus aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, acho que quem são as ovelhas que ouvem a voz? São as ovelhas que falam com o seu pastor, que falam com o Supremo Pastor, que buscam ouvir a voz do Supremo Pastor. Então, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas estão se relacionando. Vocês devem ter ouvido por aí, eu vi um videozinho, um monte de ovelha assim no pasto, e alguém está lá assobiando, gritando e tal, e as ovelhas não é dela, nem aí, comendo e andando, e está lá, um chama, outro chama, aí o pastor daquelas ovelhas vai lá e faz um assobio lá, de repente todas olham e vai em direção a ele, porque aquele pastor está junto com elas, se relaciona com elas, elas com ele, que come, bebe junto com ele. Então existe essa sensibilidade das ovelhas com relação ao seu pastor. Quando eu penso que Jesus disse isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
está falando especificamente de ovelhas que buscam ouvir a sua voz, que falam com Ele, está ouvindo constantemente a sua voz. Que seja você, eu e você, estas ovelhas que ouvem a voz do Senhor. E quem ouve precisa obedecer. Amém? Segundo, a oração, ela abre portas e estabelece a obra de Deus. Quando eu falo a oração abre portas, esta é uma frase que todo mundo gosta de ouvir. A oração abre portas, porque o que mais queremos são portas abertas. O que todo mundo deseja é que as portas escancarem, não simplesmente abram, mas que elas escancarem. Eu quero, na plena segunda-feira, acordar pela manhã e saber o seguinte: imagina você acordando logo cedo, tomando o seu banho, e você uma mensagem do céu chega para você: é só você, a partir de agora, só saia, todas as portas estão abertas. Aonde você for, tem uma porta aberta para você. Isso é bom ou não? Sim ou não? Maravilhoso. Todas as portas estão abertas. Mas eu quero dizer que, exclusivamente, esse ponto da mensagem, além de acreditar que quando oramos, portas se abrem, nesse sentido especificamente, de fato, porque quem abre portas é Deus. Amém? E se eu oro a Deus, busco a Deus, Deus abre portas. Deus abre portas. Chama a existência aquilo que não existe. Esse é o Deus que abre portas. O Deus que responde o clamor do seu povo, responde a oração do seu povo. E poderíamos abrir aqui oportunidades. Quantas pessoas podem testemunhar que estava tudo fechado, não tinha solução, e foi orar. Começou a orar, e de repente portas se escancararam. E viram Deus respondendo a oração. O Deus que abre portas. Mas baseado no texto bíblico, eu quero me deter a ele. Eu quero falar sobre a oração abre portas e estabelece a obra de Deus. É portas relacionadas ao reino, à obra de Deus. Olha, o versículo de número 13, a parte do versículo número 13 vai dizer: onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Esses homens estavam procurando um lugar de oração, e encontraram. O que me chama a atenção é que eles estavam procurando um lugar de oração. Igreja de Jesus, eu sei que você quer que a porta se abra, que o seu negócio venha se expandir a esse ponto, que a porta se abra para, sei lá, o emprego, a porta se abra para a faculdade, a porta se abra para isso, para aquilo outro, e eu, como eu disse, eu acredito que Deus possa fazer tudo isso, mas que a porta se abra para o reino de Deus, para que a obra seja estabelecida. Nós precisamos, como igreja, priorizar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos colocar como prioridade. E a porta que se abriu aqui, interessante, que não foi um templo. A porta aqui que abriu não foi um templo, foi simplesmente um lugar para a oração. Foi um lugar para, eles queriam um lugar para estabelecer, um lugar ali de oração. Eles estavam orando por isso, orando para Deus abrir uma porta, um lugar para eles pregarem a palavra, para estarem juntos em oração. E ali aconteceu, a Bíblia nos mostra, aqui os versículos posteriores ao que nós lemos, do versículo de número 13, que lá tinha essa mulher Lídia, que o coração dela estava queimando, o coração dela estava em Deus, e ali naquele lugar que se abriu, aquela porta que se abriu, houve conversão, houve batismo ali, o nascimento de uma nova igreja estava sendo estabelecida na casa de Lídia, uma mulher como resposta de oração, porque aquela casa, aquela mulher foi resposta de oração, porque eles estavam orando para que Deus o proporcionasse, para que Deus desse um lugar para a oração, e assim aconteceu, porque essa tem que ser a nossa prioridade como igreja. Nós precisamos continuar orando, dizendo: Senhor, abre-nos portas para o estabelecimento do teu reino aqui na terra. Campinas precisa
de você. Campinas precisa que você ore por ela, que você ore dizendo: Senhor, estabelece lugares de oração. Senhor, estabelece, seja na minha casa, seja na casa do meu vizinho, lá no meu condomínio, lá no meu trabalho, que comece a se levantar pessoas para orar e buscar a Deus ali, no meu condomínio, lá no meu trabalho, na empresa, na faculdade. Meu irmão, os céus de Campinas precisam ser movidos por oração. Igreja que ora, igreja que busca a Deus, um povo que entendeu que deve buscar o Senhor, a vontade de Deus, o seu reino, a sua justiça acima das suas próprias vontades, dos bens dessa terra. Nós precisamos nos mover em oração e pedir a Deus que nos abra portas para a oração. Isso que é fantástico. Não é só no meu lugar secreto, não é só dizer: Deus, eu quero continuar orando, é eu e Deus aqui. Não, que se abram portas para a oração, que se abram portas para ali ser estabelecida a obra de Deus. Quando você ora, você é despertado para isso. Quando você busca Deus, quando a sua vida vive de uma forma, como estilo de vida, a oração como estilo de vida, melhor dizendo, logo o seu coração queima por lugar de oração, por estabelecimento do reino. Você passa a pensar agora não somente na sua própria vida, porque quando oramos, todo o egoísmo cai por terra. Quando oramos, todo o egoísmo cai por terra. O nosso coração queima pelo reino, queima pela vontade do Senhor, em cumprir, em fazer a vontade do Senhor. Porque tudo começa com oração. O profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 13, um texto muito conhecido, que diz: clame a mim e responderei. Clame a mim e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhecem. A importância de clamar, de buscar a Deus, porque quando buscamos, quando clamamos ao Senhor, Deus vai nos responder. Deus vai nos mostrar caminhos, direção que não imaginávamos antes. Deus vai abrir portas para ser estabelecido ali um lugar de oração, um lugar aonde o reino de Deus será propagado. Se você tem dificuldade para falar de Jesus, vá orar, vai buscar o Senhor, e você vai perceber, meu irmão, que Deus vai colocar palavras nos seus lábios, porque você está orando, porque a tua vontade é falar do Senhor. Eu, novo convertido, o primeiro ensinamento que eu tive na minha vida era orar. Ore, sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum. Então eu só orava, mas eu queria orar. E quando você ora, não tem jeito, o coração queima para você falar de Jesus para as pessoas. É ou não é? Você está tendo uma vida de oração, você conversa com alguém, você fica: meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus para ela? Você quer falar de Jesus para as pessoas. E eu lembro que eu, muito novo convertido, meses que eu tinha me convertido e orando e buscando a Deus, eu fui conversar com um rapaz, eu não entendia nada da palavra de Deus ainda. E aquele rapaz, ele começou a falar: não, mas eu sou de tal religião e por que eu vou mudar? Eu convidando ele para a igreja. E eu não sabia explicar a Bíblia para ele, mas meu coração estava queimando, que eu queria falar de Jesus para ele. Falar como que eu mostro para ele que somente Jesus e só Jesus, que não existe intermediários. Como que eu falo para ele, que palavra eu apresento? Não tinha jeito. Aí, como eu sempre entendi de futebol, sempre gostei de futebol, e lá na Bahia é Bahia e Vitória, só dá Bahia e Vitória. Aí ele disse a palavra que eu esperava, porque na palavra eu não sabia, Bíblia não sabia. Ele disse: porque time que está se ganhando não se mexe. Então por que eu vou para a sua igreja? Porque ele era bem financeiramente, tinha uma vida estruturada. Então ele disse: porque time que está se ganhando não se mexe. Eu falei: mas então, você viu agora o que aconteceu no Campeonato Baiano? Que o Bahia ganhou do Vitória de 2-1, sim. Agora, você acha que os torcedores do Bahia não gostariam que ganhasse de 4-1, 5-1? Porque você pode até estar ganhando de pouco, como o Bahia ganhou do Vitória, de 1-0. Mas eu quero dizer para você que servir a Deus, de fato a Jesus Cristo, você pode ganhar de 4-1. Nessa simplicidade, sem nada de Bíblia, porque eu não conhecia nada, mas meu coração queimando, que eu queria falar de Jesus para ele. E eu não sabia como convencer. Só porque eu falei isso, ele parou assim. Faz sentido o que você está falando.
time está se ganhando, não se mexe, mas às vezes quando mexe, ganha mais. Pode ganhar demais. Ele se convenceu disso, com essas pequenas palavras. Mas por que eu estou falando isso? Me veio à memória agora esse testemunho. Para dizer o seguinte: quando você ora, muitas vezes nós estamos tão preocupados, eu não sei, eu sou tímido, eu não tenho capacidade, é isso, é sobre aquilo, nós colocamos tantos obstáculos, assim como eu citei Jeremias, assim como o próprio Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança, e colocamos as nossas desculpas, e desculpas em Deus não cola, e quando você vai orar, você percebe que não cola mesmo. Não cola quando você está buscando a Deus, falando com Deus, não cola, porque Deus vai te dar estratégia, direcionamento, vai colocar pessoas, situações que você não imaginava, simplesmente para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, nós precisamos sair do nosso conformismo. Eu não sei aqui, mas aí fora, eu conheço muitos lugares, possivelmente aqui não, tem muitas pessoas, são muitas as pessoas conformadas com sua vida espiritual, conformadas em serem chamadas de evangélicos, porque hoje em dia é muito bom ser chamado de evangélico, porque são muitos evangélicos, são muitos crentes cristãos espalhados por aí, mas não é uma verdade daqui, é verdade de outros lugares, quem sabe lá na minha igreja também, mas tem muitas pessoas conformadas ali, e a verdade é que nós precisamos orar e buscar a Deus, e dizer: Senhor, tira de mim todo conformismo seja tirado da minha vida, porque eu preciso estabelecer uma vida de oração, buscar o Senhor em oração, porque quando nós oramos, abre portas e estabelece a obra de Deus, e a obra de Deus precisa ser feita neste tempo. Jesus está voltando, e se Jesus está voltando, a igreja precisa correr. Vamos correr, igreja, vamos avançar, vamos buscar a Deus. Deus vai falar ao seu coração, falar claramente com você, e você vai ouvir e praticar a voz do Senhor, a direção de Deus, vai colocar em prática aquilo que Deus lhe disse. Precisamos orar, precisamos falar com Deus, porque somente em Deus é que seremos de fato satisfeitos. A satisfação que todo homem procura, ele encontra em Deus. E como encontrar em Deus? Orando e orando, ele se torna alguém satisfeito com a sua vida, uma satisfação plena na sua alma, de alegria, porque está fazendo a obra do nosso Deus. Perceba que a obra de Deus estava sendo estabelecida naquele lugar, e aquele momento parecia ainda algo estranho. Primeiro na casa, maravilhoso, na casa de Lídia, tudo bem, Lídia, coração queimava, Lídia ouviu a voz, Lídia estava disposta a abrir a sua casa e servir a Deus, e Paulo dá continuidade. Paulo sai, e aí tinha uma jovem, o texto que nós lemos, tinha uma jovem endemoniada, e a jovem dizia o seguinte: este é o homem de Deus, Paulo é o homem de Deus. Quem não quer ouvir isso, irmãos? Todo crente quer ser reconhecido como um homem de Deus, sim ou não? Todo crente ou mulher de Deus, obviamente, que esse é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. E Paulo estava ouvindo isso de uma jovem, até aí maravilhoso. Só que aquela jovem estava possessa de um espírito maligno, possessa de um espírito de adivinhação. E Paulo olha para aquela jovem, aí é que está o discernimento espiritual, e entender que não é sobre ele, é sobre Deus, sobre estabelecer a vontade do Senhor, lugar para Deus. E Paulo, entendendo perfeitamente isso, repreende o espírito maligno que estava naquela jovem, e aquela jovem fica liberta, depois da oração de Paulo, na autoridade que Paulo estava em Deus, repreende. E agora Paulo e Silas, lançado no cárcere, é preso, porque agiu segundo a vontade de Deus. Se ficássemos só por aqui, entenderíamos o seguinte: então para que orar? Por que eu vou orar se eu vou ser lançado no cárcere? Se eu serei injustiçado se orar? Então não vou orar, porque se orar eu vou sofrer o que Paulo sofreu. Mas olhando para todo o contexto, Paulo repreende, Paulo é preso, é espancado, e aí Paulo deixa de orar, sim ou não? Não.
Paulo deixou de orar porque foi espancado, porque foi injustiçado? Não. A Bíblia vai dizer que Paulo lá na prisão, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, continuaram orando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, cantava hinos de louvores ao Senhor. Ou seja, não parou de orar, não parou de buscar a Deus por causa da provação, por causa da injustiça. Paulo continuou orando ao Senhor. E o desfecho você já sabe. O desfecho nós conhecemos, que veio um terremoto, abalou os alicerces daquela prisão, aqueles homens foram livres, e o carcereiro e a sua família foi livre, foi liberto, se converteram. O que isso me diz, o que isso nos diz nesta noite, nesta manhã, é que o importante é estabelecermos o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, é ver vidas sendo transformadas, impactadas com o poder de Deus. Por isso você precisa orar, nós precisamos continuar orando. E terceiro e último, não vou me estender ao terceiro ponto, é que a oração nos sustenta em meio às lutas. Perceba isso, a oração nos sustenta em meio às lutas. Porque Paulo estava na prisão, injustiçado, mas permaneceu orando, buscando a Deus, sendo fortalecido em Deus. O Deus que rompeu aquela prisão que Paulo estava, era o mesmo Deus que permitiu que Paulo ali estivesse. Então existem situações na nossa vida que não compreendemos agora, que muitas vezes, se não cuidarmos, entraremos num campo de murmuração, e temos que tomar cuidado com isso. Se não buscarmos a Deus e não orarmos, não teremos esse discernimento para perceber que a luta, a adversidade, ou a perseguição que eu estou enfrentando, tem um propósito de Deus, porque tudo tem propósito debaixo dos céus. E a vida de Paulo tinha um propósito diante do Senhor. Então você que está comigo aqui nesta manhã, se porventura você está passando por luta na sua vida, se porventura esta semana foi uma semana difícil, ou quem sabe assim, alguns meses que você está enfrentando algumas lutas, meu irmão, minha irmã, fique em Deus, busque ao Senhor, permaneça buscando a Deus, porque é assim que você é sustentado, e você vai perceber que tudo tem um propósito, e que por fim, se levantará o meu seu Redentor, que no momento oportuno, o Senhor fará, na hora certa, o nome dele vai ser glorificado na sua vida. O que não pode é você desistir, porque você está enfrentando luta. O que não pode é você parar de buscar, parar de orar a Deus, porque você não está aguentando esta luta. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer a você: fique firme, não pare de orar, não pare de buscar, permaneça em Deus, porque nele você é sustentado. Deus te sustenta, Deus te fortalece. Só não pare, só não desista, só não deixe de cumprir a vontade de Deus. Continue firme no propósito do Senhor, a visão que Deus te deu, a direção que Deus te deu, permaneça nela. Ore a Deus, dizendo: Senhor, me dá forças para cumprir a visão, me dá forças para avançar em meio às adversidades, em meio aos problemas que eu tenho enfrentado. Não me deixe parar, não me deixe parar, Deus, não pare. Diga isso para essa pessoa linda, maravilhosa, está do seu lado, um homem de Deus, mulher de Deus: não pare, não pare, meu irmão, não pare. A oração não vai depender nunca de ambiente, se é bom, se é hostil. Não depende do ambiente, não depende da circunstância. O que eu preciso fazer? Eu oro debaixo de uma árvore, sombra e água fresca, eu oro. Em um ambiente como esse aqui, que Paulo estava na prisão, lugar fedido, lugar sujo, escuro, orando também, buscando ao Senhor também. Porque a mesma palavra que Deus falou com Paulo lá na segunda carta aos Coríntios é: a minha graça te basta. E é isso que me basta, e basta você também, a graça de Deus. Em meio às adversidades, o que nos basta é
a graça do Senhor. Aleluia! A oração, meu irmão, a princípio não vai tirar você da luta, mas a oração vai impedir que você desista. A oração vai impedir que você saia da presença de Deus, porque a oração é que vai sustentar você no lugar secreto. A oração é que vai sustentar você na presença de Deus. Não saia da presença de Deus por nada neste mundo. Amém. Eu quero orar por isso, eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida. Eu quero clamar aos céus agora, nesta manhã, em favor da sua casa, da sua família, em favor da sua vida. Deus trouxe você aqui nesta manhã para fortalecer você. O Senhor quer te fortalecer. Se você puder, se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. O ministério de louvor pode me ajudar aqui orando, adorando junto comigo, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, ao Deus dos céus. Não sei como você chegou aqui, quais adversidades você tem sofrido, o que você tem passado, mas uma coisa eu sei: Deus te sustenta, Deus te sustenta, Deus te fortalece. A força de Deus para você hoje, a sustento de Deus para você hoje, a provisão dos céus para a sua vida nesta manhã. Deus lhe trouxe aqui para dizer: não desista, não pare, não retroceda, não saia da presença. Não saia da presença, não saia da presença. Aleluia, aleluia. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Se você sentir no teu coração, se você entender a importância de você sair do seu lugar e vir aqui na frente, faça isso, somente incumbido pelo Espírito Santo. Somente se você entender na sua alma, no seu espírito, que você deve vir aqui na frente, faça isso agora. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se o Espírito de Deus te conduzir para isso, te dirigir para isso, faça agora, que eu quero orar por algumas pessoas especificamente aqui nesta manhã. O Espírito de Deus está aqui. Ore, ore igreja, ore igreja, ore igreja, clame ao Senhor. Só teus olhos me veem. O Senhor está aqui, meu Pai. Debaixo de suas asas. O Senhor está aqui, meu Pai. Meu lugar secreto, só tua graça me dá. É com a força do Senhor que você vai. É com a força do Senhor que você vai. Na presença dele, se derrame na presença dele, declare ao Senhor: eu dependo de ti, meu Deus, eu dependo de ti, meu Deus. Aleluia. Clame, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Oh, aleluia. Aleluia. Se o pastor me permite, eu queria convidar o pastor Carlos, sua esposa Débora, para orar conosco aqui, ajudar-nos em oração. Orarem, os pastores da casa, orarem por as mãos, em nome de Jesus. Esposa Rosane também, ore, ore, porque tem graça de Deus, tem favor de Deus aqui nesta manhã. Tem algo sobrenatural acontecendo aqui nesta manhã. O ambiente está propício, o ambiente está propício.
paixão em estar com Ele. Saudade do lugar secreto, o Senhor está colocando no teu coração. Saudade do lugar secreto. Fome e sede pela presença de Deus. O Senhor está despertando você e dizendo ao teu coração nesta manhã: a resposta não está em fazer mais, está em voltar a orar. Voltar a orar. Voltar a buscar. Volte hoje ao lugar secreto. Volte hoje à oração. Aleluia. Volte hoje ao lugar secreto. Existem mistérios a serem revelados. Aleluia. No lugar secreto. No lugar secreto você vai ouvi-lo. Você vai ouvi-lo. Volte hoje ao lugar secreto. Glória a Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tua presença conosco, pela manifestação da tua presença aqui nesta manhã, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que nos sustenta, que nos fortalece. A tua mão está conosco. A direção do Senhor, a tua voz pode ser ouvida, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Sobe aqui para mim. Queridos, nós vamos encerrar agora. Pega o meu celular ali, por gentileza. Pega pro meu celular aqui. Eu vou falar algo para os irmãos aqui, sem medo de errar. Isso aqui está roubando o seu tempo de oração. Aqui tem um negócio que você abre aqui dentro e você... Ele tem um nome, como que chama? Não, um negócio de comunicação, que sabe quanto tempo que eu uso o celular. É tempo de uso. Tem um outro nome o meu aqui. É um outro nome. É tempo de uso. Se você acessar o tempo de uso, você vai saber como que você usou o seu celular durante o dia. E você vai saber quanto tempo você perdeu em coisas inúteis nesse lugar, que poderíamos estar orando. A gente fala assim: Deus, por que o Senhor não move? Não move porque não ora. Tem que orar. Em nome de Jesus. Isso aqui é a filha do Claudemir, ó. Esse aqui é os netos do pastor Claudemir que está ali, ó. Quem conhece o pastor Claudemir ali? Isso. Ele vai orar, ele vai encerrar esse culto. Está ele aqui, está a Roseli, está a filha dele, neto. Ele tem uns 300 netos mais ou menos. Nunca vi ter tanto neto, né? Mas olha aqui para mim. Isso é sério, irmãos. É muito sério isso. Não ore com o seu celular ao seu lado. Ou você desliga, ou você coloca no mudo. Porque se fica do lado, ele acende, pronto, você perde a concentração. Você tem que tirar o celular do ambiente. Aí você vai ver o quanto tempo inútil a gente fica no Instagram vendo coisas que não precisa, não tem necessidade, aquela coisa toda. Nesse mês eu falei com o Senhor, isso que o pastor pregou aqui. Eu falei: qual a direção que o Senhor tem para a minha vida nesse mês? Ele falou: quero que você jejue. Eu tirei alguns dias de jejum. Ele falou assim: e cada dia eu quero que você pare 3 vezes por dia. Irmãos, trabalhando, eu trabalho. Você sabia que eu trabalho também? O pastor trabalha, você sabia disso, né? O pastor não é anjo e também fica aí sem fazer nada. Eu acordo de manhã, eu vou acordar à noite, eu vou dormir à tarde, muitas vezes. Ele falou: pare 3 vezes por dia para orar. Eu parei 3 vezes por dia para orar. A revolução que Deus começou a fazer na minha vida, além da oração que eu já faço, além da leitura da Bíblia que eu faço, é fantástico. Muitas vezes nós não ouvimos Deus porque nós não conhecemos Deus. E muitas vezes nós ouvimos o Deus, mas não obedecemos. Não adianta nada. Amém? Pode acender as luzes aqui. Deixa eu ver cá, Claudemir, por favor. Claudemir é um dos
pastores que eu conheço, que é evangelista. Esse é o ministério dele. O negócio dele é ganhar vida para Jesus. Ele não pode ver que ele sai agarrando, né? Ele tem um curso chamado Estudo Cronológico da Bíblia, que se tiver 10 pessoas incrédulas, as 10 vão se converter. As 10 vão se... É certeza, não é isso? É batata o negócio. É 100% de aproveitamento. E ele dá o curso como ninguém. Ele é um expert nisso. Então, ele vai orar. Quem que é aqui recebeu uma unção do Senhor de ganhar a pessoa para Cristo? Levanta a mão. Eu estou vendo alguns com mão abaixada, infelizmente, né? Mas pode acender a luz. Deixa a luz acesa, por favor. Então ele vai orar. E você vai receber essa graça. E eu também vou receber essa graça. O dia que eu me dispus a levar a vida para Cristo, estou levando a vida para Cristo. No nosso pequeno grupo agora converteu 4 de uma vez, assim, numa pancada só. E eu não sou um Claudemir para evangelizar, hein, gente. Eu sou... Por que essa luz está acendendo e apagando, gente? Acende ou apaga esse trem? Ou então para de mexer, né? Então ele vai orar por nós. Amém? E você que quer, você vai receber essa unção. Mas você tem que agir. É o que ele falou, o pastor falou. Graças a Deus pela tua mensagem. Deus falou conosco aqui. Você não adianta colocar o nome na pessoa naquele papelzinho lá. Dá o papelzinho meu aqui, daqui. Não adianta. Não, esse aqui está vazio, o meu está cheio para lá. Ah, daí, o meu eu já preenchi, gente. Daí. Esse aqui, está aqui o nome. Já coloquei os nomes aqui. Ah, eu vou orar, Deus vai trazer. Não, não vai trazer não, irmãos. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai fazer. Não acontece nada. Só vai ficar na oração. Ah, pastor, estou orando tanto tempo, não sei o que. Pode orar tanto tempo que for, se não for atrás da pessoa. Ora, gente, Paulo foi lá, apanhou que não doido. Apanhou. Gente, ele estava na prisão, ele tinha sido açoitado com várias varadas lá. Ele vai para o lugar, ele liberta uma pessoa, vai para a prisão, apanha que nem um doido, aí ele ganha uma família. Significa o quê? Para ganhar pessoas tem dificuldades, tem sofrimento muitas vezes. Mas que ele ganhou uma família, ele ganhou, que ele libertou uma moça, ele libertou, que era explorada. Se fosse hoje era abuso, né? Abuso. Então ele vai orar. E nós vamos... Quem vai receber essa oração? Diga amém. Shalom, igreja. Levante sua mão. Eu só quero dizer para você que eu estou feliz por estar aqui. É uma alegria estar com vocês. Uma alegria muito grande. Rever alguns irmãos. Recebi a palavra, pastor. Recebi mesmo. Todos nós precisamos fazer uma renovação no nosso momento de oração. Amém, queridos? E nós precisamos disso. Agora, você quer ganhar vidas? Não é difícil, queridos. É muito fácil. O pastor aqui deu um exemplo de gancho. Você usa um gancho e fala do amor de Deus. Tá bem, queridos? A maior parte das pessoas querem trazer para a igreja. Você começa a falar de igreja, discute dízimo, esquece tudo isso. Você tem que falar de Jesus, aquele que fez a diferença na sua vida, que te trouxe para o céu de verdade. Nós não estamos lá, mas estamos vivendo o céu na terra. Amém, queridos? Estenda a sua mão. Que nosso Deus e Pai, muito obrigado. Esse tempo que estivemos aqui, a palavra que recebemos, ó Deus, nós sim fomos exortados nessa manhã a voltarmos à sua presença, a voltarmos ao secreto de verdade, a termos aquele tempo especial todo dia de oração. Senhor, nós queremos sim ter esse momento diariamente, Senhor, sentir a sua presença, ter experiências contigo, sair renovados mesmo dentro de um quarto, sair renovados porque estaremos na sua presença. Mas nesse momento, ó Deus, agora eu ministro, eu profetizo, Senhor, a unção do evangelista, a unção para ganhar vidas, a unção para alcançar nossas famílias, aqueles, ó Deus, que estão muito perto de nós, mas totalmente longe do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, distribui esta unção agora, Pai, e que esta igreja seja uma igreja que ganha almas, ganha vidas. Pai, nós queremos os nossos familiares aqui, queremos os nossos amigos do trabalho aqui, queremos, ó Deus, na sua presença. Eu profetizo o melhor do Senhor, uma semana maravilhosa,
poderosa e principalmente uma semana onde vamos ganhar vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do poderoso Espírito Santo seja contigo. Vai, fale do amor de Cristo, leve vida aos pés de Cristo nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado.